Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas, nesta série de reflexões a respeito do Evangelho de João. E para você que nos acompanha ou você que está chegando hoje em nosso canal, nós estamos meditando no capítulo 14 e hoje vamos ver então do versículo 1 até o versículo 14. Jesus é o caminho para o Pai. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, aonde eu estou, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem o tendo visto. Então Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me reconhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pois as palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Temos aqui então Jesus falando a respeito de quem ele é. Jesus é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. Alguns ligam esse versículo 1 ao último versículo do capítulo 13 e pensam que foi dito isso a Pedro. Embora Pedro fosse negar ao Senhor, ainda havia uma palavra de conforto para ele. Mas as formas plurais em grego mostram que o versículo foi dito a todos os discípulos. Consequentemente, deveríamos fazer uma pausa depois do capítulo 13. A ideia parece ser: eu vou embora e vocês não poderão me ver. Mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, ainda que não o vejam. Agora crede também em mim, da mesma maneira. Aqui temos mais uma importante declaração de sua igualdade com Deus. A casa de meu Pai se refere aos céus, aonde existem muitas moradas. Há lugar ali para todos os redimidos. Se assim não fora, o Senhor vô-lo teria dito. Ele não os deixaria basear-se em falsas esperanças. Vou preparar-vos lugar, pode ter aqui dois sentidos. O Senhor Jesus foi ao Calvário a fim de preparar um lugar para os seus. E é pelo seu sangue expiatório que os cristãos têm garantia de um lugar ali. Mas o Senhor também voltou ao céu a fim de preparar um lugar. Não sabemos muito desse lugar, mas sabemos que a provisão está sendo feita para cada filho de Deus. Um lugar preparado para um povo preparado. O versículo 3 se refere ao tempo em que o Senhor voltará outra vez, quando os que morreram na fé serão ressuscitados, quando os vivos serão transformados e quando toda a multidão comprada pelo sangue de Jesus será levada ao lar celestial. Esta
É uma vinda pessoal e literal de Cristo. Do mesmo modo que ele foi embora, virá de novo. O seu desejo é ter os seus juntos com ele por toda a eternidade. Ele ia para o céu, e eles conheciam o caminho, porque sobre ele Jesus lhes falara muitas vezes. Aparentemente, Tomé não entendeu o sentido das palavras do Senhor. Como Pedro, ele pode ter pensado numa viagem em alguma parte da terra. Mas este lindo versículo deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo é em si mesmo o caminho para o céu. Ele não somente mostra o caminho, ele é o próprio caminho. A salvação está em uma pessoa. Aceite aquela pessoa como sua e você tem a sua salvação. Cristianismo, amados, é Cristo. O Senhor Jesus não é só um dos muitos caminhos, ele também é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por ele. O caminho para Deus não é pelos 10 mandamentos, pela regra áurea, pelas ordenanças, por ser membro de uma igreja. É por meio de Cristo e somente por Cristo. Hoje, muitos dizem que não importa em que se crê, contando o que seja sincero. Dizem que todas as religiões têm algo de bom e que todos conduzem ao céu, afinal. Mas Jesus disse: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então o Senhor é a verdade também. Além de ser o caminho, Ele é a verdade a respeito desse caminho. E Ele é o próprio caminho e a própria verdade. Ele não é somente alguém que ensina a verdade, Ele é a verdade. Ele é a personificação da verdade do Pai. Os que têm Cristo têm a verdade. Ela não é encontrada em outro lugar. Cristo Jesus é a vida, pois Ele é a fonte da vida, tanto espiritual como eterna. E os que recebem têm vida eterna, porque Ele próprio é a vida. No versículo 7, mais uma vez, o Senhor ensinou a união misteriosa que existe entre Ele e o Pai. Se os discípulos tivessem reconhecido quem Jesus realmente era, teriam reconhecido o Pai também, porque o Senhor revelou o Pai aos homens, ele diz, desde agora. Especialmente depois da ressurreição de Cristo, os discípulos entenderiam que Jesus era o Filho de Deus. Assim, eles compreenderiam que conhecer Cristo era conhecer o Pai, e que ver o Senhor Jesus era ver Deus. Esse versículo não ensina que Deus e o Senhor Jesus são a mesma pessoa. Há 3 pessoas distintas na divindade, mas há um só Deus. Filipe aqui queria que o Senhor desse alguma revelação especial do Pai e que ela lhe bastaria. Ele não entendeu que tudo o que o Senhor era, fazia e dizia constituía uma revelação do Pai. Jesus, então, o corrigiu pacientemente. Filipe tinha estado com o Senhor por tanto tempo, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Contudo, a plena verdade da divindade de Cristo e da sua união com o Pai ainda não se tornara clara para ele. Ele não sabia que quando contemplava o rosto de Jesus, estava contemplando aquele que revelou o próprio Pai. As palavras de Jesus nos versículos 10 e 11, eu estou no Pai e o Pai está em mim, descrevem então a intimidade da união entre o Pai e o Filho. Trata-se de 2 pessoas individuais, ainda que sejam um atributo e a vontade. Não devemos ficar desanimados por não podermos entender isso. Nenhuma mente mortal pode entender a divindade. Devemos dar créditos a Deus por saber coisas que nunca podemos saber. Se o entendêssemos plenamente, seríamos tão grandes como Ele. Jesus tinha poder de falar as palavras e realizar os milagres, mas veio ao mundo como um servo de Jeová e falou e agiu em perfeita obediência a seu Pai. Os discípulos deveriam crer que Jesus era um com o Pai. Por causa do quê? Do testemunho que ele mesmo apresentou desse fato. Mas se eles não crescem por isso, então certamente deveriam crer por causa das obras que ele realizou. O Senhor, ele predisse que aqueles que creram nele realizariam milagres como ele fez e ainda maiores obras.
Em Atos, lemos sobre os apóstolos realizando milagres de cura física, semelhante aos do Salvador, mas também lemos sobre os milagres maiores, como a conversão de 3.000 no dia de Pentecostes. Sua dúvida? Quando o Senhor usou a expressão maiores obras, se referiu à proclamação mundial do Evangelho, à salvação de tantas almas e à formação da igreja. É maior salvar almas que curar corpos. Quando o Senhor voltou ao céu, ele foi glorificado e o Espírito Santo então foi enviado à terra. Foi por meio do poder do Espírito que os apóstolos realizaram então esses milagres maiores. Queridos, que conforto deve ter tido os discípulos, sabendo que mesmo que o Senhor estivesse prestes a deixá-los, eles poderiam orar ao Pai e no seu nome e receber as suas petições. Esse versículo não quer dizer que um cristão pode receber qualquer coisa que quiser da parte de Deus. A chave para entender esta promessa está nas palavras em meu nome. Tudo quando pedirdes em meu nome. Pedir no nome de Jesus não é simplesmente inserir o seu nome no fim das nossas orações. É pedir em conformidade com a sua mente e com a sua vontade. É pedir aquelas coisas que glorificarão a Deus, que abençoarão a humanidade e nos beneficiarão espiritualmente. A fim de pedir no nome de Cristo, nós devemos viver em plena comunhão com Ele. Caso contrário, não conheceríamos a sua atitude. Quanto mais perto ficamos dele, mais nossos desejos serão os mesmos que o dele. O Pai, então, será glorificado no Filho, porque o Filho somente deseja as coisas que são agradáveis aos olhos do seu Pai. E nós? Quando orações dessa natureza são apresentadas e concedidas, devem trazer glória a Deus. Com o intuito, então, de enfatizar a promessa, é repetida e é em grande encorajamento para o povo de Deus. Viva no centro da vontade do Pai. Ande em comunhão com o Senhor e peça-lhe qualquer coisa segundo a vontade do Senhor e as suas orações serão concedidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E lembre-se disso. Viva em união, em intimidade, em relacionamento com o Filho. E você pode orar ao Pai em nome do Filho. E se estiver dentro da vontade do Pai para ti, Ele te responderá. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!